Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 11 de novembro, a Notícia de Frente está no ar. E como toda segunda, a gente tem entrevista especial. E hoje nós estamos recebendo o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, Gustavo Oliveira. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo ao A Notícia de Frente. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui, começar a semana já debatendo assuntos importantes para o país que está fervilhando, né? Isso. Muitas novidades no radar aí. O brasileiro, quando ele se acostuma com a realidade, parece que outra surge. Então, vamos tentar entender o que vai acontecer essa semana. Mas a gente não desiste nunca porque somos brasileiros. Bom dia ao José Porto. Bom dia, Porto. Bom dia, Nayara. Bom dia, Gustavo Oliveira, presidente do Aciente. Bom dia, Lúcio, amigo telespectador. Satisfação e uma excelente semana para todos nós. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, José Porto. Bom dia ao presidente da Federação das Indústrias e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, e a gente ainda vai falar aqui no A Notícia de Frente desta segunda sobre a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já baseada na decisão do STF da semana passada. A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Presidente, vamos começar então. Eu queria repercutir e saber do impacto econômico, se positivo, se negativo, como que a FIENTE, inclusive, se ela já propôs algum estudo, debate sobre o pacote de medidas, o Pacto Federativo, que foi apresentado pelo governo federal, pelo ministro Paulo Guedes. O governo diz que os municípios vão ser mais sustentáveis e os estados devem crescer muito mais economicamente. A FIENTE tem essa mesma leitura? Bom, Nayara, historicamente no Brasil, sempre se fez um modelo de estado onde o pires na mão era uma característica, né? Os estados de Norte, Nordeste e Centro-Oeste dependem muito da União, porque tem poucas receitas próprias. Os municípios com menor população dependem do governo do estado onde eles estão e também dependem do governo federal. E essa sempre foi a lógica política no Brasil. Centralização de recursos para que isso fosse uma centralização de poder. Isso leva a dois efeitos absolutamente desastrosos para o conjunto da economia. O primeiro é a noção de que, havendo qualquer desalinhamento entre o município, o estado e o governo federal, a população acaba sendo prejudicada. Não prejudicada no sentido de ser perseguida, mas prejudicada porque deixa de ser tão bem atendida quanto aqueles entes que politicamente estão mais alinhados com quem tem mais poder ou quem tem mais dinheiro no cofre. Mas o segundo mal muito grande que esse tipo de política faz é que, uma vez que o prefeito, que assume uma prefeitura sabidamente deficitária, onde ele não tem condição, sabe que ele não tem esforço a fazer para se manter de pé com as próprias pernas, ele já cai no modelo assistencialista como um padrão. Isso gera toda uma política de pedir recursos, isso deseduca o gestor a buscar sustentabilidade, a ir atrás de municípios e estados equilibrados e faz com que a gente tenha no conjunto da federação gestores públicos muito ruins do ponto de vista de buscar sustentabilidade. Então, a gente acredita que essa descentralização de recursos era muito boa, desde que ela seja acompanhada com boas práticas de gestão. O Brasil precisa muito disso. Quando a gente fala desse modelo, presidente, é lógico que vem à mente não só digamos, uma incompetência muito inerente ao serviço público, e aí não falamos só dos municípios, mas em todas as esferas do serviço público, mas também por um fator clientelista, né, político. E quando o gestor tem uma competência até de mercado, ou um empresário que chega a um comando político, ele não consegue imprimir ali as suas habilidades, né? Isso não tem que ser ampliado, presidente, não tem que ser um pouco maior, digamos, do ponto de vista, não só ter uma política, mas mudar um paradigma de como se encara esse fator? Bom, Porto, na nossa construção social, o poder público no Brasil, principalmente no início da formação do país e no início da formação de alguns estados, ele tinha um peso econômico muito grande. Então, se você não tivesse um arcabouço regulatório muito forte para o setor público, o que aconteceria? Você, por exemplo, sem a estabilidade do servidor público, podia ter perseguições políticas, onde a cada troca de governo, de prefeito
ou enfim, da esfera de governança, você ia ter um monte de gente mandada embora por critério político e um monte de gente contratada por critério político e não só de competência. Assim também as compras públicas, né? Se nós não tivermos um regramento, transparência, licitações e tudo isso, o mandatário do poder, o ordenador de despesa, ele contrata quem ele quiser, pelo preço que ele quiser, vai dar tudo para os amigos ao preço que for interessante. Então, precisa ter uma construção no setor público para proteger o interesse público. O problema é que o custo atual de toda essa rede de proteção, ele não cabe dentro das contas do país. Tipicamente, vamos pegar esses dois exemplos, né? No serviço público, eu digo muito isso. Hoje, se o governador quiser, por exemplo, inaugurar um hospital em alguma cidade do estado, ele vai olhar naquela cidade, naquela região, qual é o perfil de doenças que existe naquela região e desenhar um hospital adequado para aquele perfil de atendimento que a população precisa. Só que o Brasil é muito dinâmico. Em 5 anos, pode-se mudar a questão do saneamento na cidade, então, menos doenças de um tipo ou mais. Você pode ter... Desculpa, mas o governo analisa isso mesmo, secretário? Deveria analisar. Deveria ser a lógica. E assim, as boas gestões fazem isso. Fazer um hospital com perfil de atendimento que a população precisa. Mas aí você muda a faixa etária, muda uma série de indicadores. Mas como tem a estabilidade no serviço público, se houver a contratação por concurso, aquele médico que você contratou lá que tem uma especialidade, ele não pode ser desligado do quadro do Estado, nem que seja para substituir por outro, que é necessário. Então você vê o Estado, depois de 20, 30 anos do servidor público contratado, que à época existia um concurso, à época existia aquela necessidade, hoje você tem um grande contingente de pessoas em funções que hoje já não precisam mais de tantas pessoas, que foi digitalizado, que mudou o perfil, e um outro contingente necessário de pessoas que não podem entrar, que o Estado não consegue mais aumentar a sua folha de pagamento. Isso gera um grande buraco de ineficiência no Estado. Do outro lado, quando a gente cria leis de licitações, que tem que atender um regramento muito complexo, o empresário comum, o médio e pequeno empresário, ele não tem tempo de ficar correndo atrás de certidão, de papel, de atestado de qualificação técnica, ele passa longe disso. Então acaba que os certames para compras públicas, eles são restritos a empresas que participam quase sempre disso, que têm essa expertise. Você não consegue, se a gente for comprar uma caneta pelo setor público, nós não vamos conseguir atrair todas as papelarias que vendem caneta para disputar. Presidente, E isso gera um problema de competitividade. Nessa linha, né, que o senhor já passou, né, nessa esfera, inclusive, pelo o governo do Estado, enfim, mas isso afeta também o sistema de produção. Vamos pegar um exemplo nosso aqui de Mato Grosso. Nós temos aí, no caso da indústria, que naturalmente não consegue avançar em algumas regiões, até por essa presença ineficiente ou por essa falta de planejamento do Estado. Vamos fazer um recorte do setor madeireiro, que a Fiente cuida muito bem disso, né? Tem um programa, tem uma instituição muito forte, né? Sindicatos fortes da indústria da madeira, mas que acabou por uma época sendo criminalizado e não conseguiu voltar a resgatar e gera muito emprego. E hoje ainda o empresário madeireiro, ele carece dessa política e a gente analisa e eu te questiono, né? Nesse pacote que a Nayara citou, ou seja, que nós estamos debatendo hoje no país, é possível ressurgir setores de uma maneira mais profissional, como o madeireiro em Mato Grosso, né? Nós temos a mineração também, mas partindo da madeira, como é que o senhor analisa esse ponto? Porque o Estado não avança, por algum lado, ou na infraestrutura básica, e quem estava lá, a madeira, que era uma indústria de frente, também foi alijada de algumas regiões. Essas questões econômicas, Porto, passam por políticas de Estado. Pegar esse exemplo é muito bom do setor madeireiro. Nós temos lá o CIPEM, que congrega todos os sindicatos da área de madeiras. Uma grande questão, o setor tem quase 4 milhões de hectares de florestas preservadas e projetos de manejo mantidos no Estado. O grande problema é que, economicamente, todo mundo quer a floresta em pé, mas não paga por isso. É um grande ativo, né? A gente viu uma discussão recente sobre a Amazônia, a importância da Amazônia, da floresta amazônica, mas realmente na mesa de negociação muito pouca gente paga pela manutenção e conservação da floresta em pé. Isso quer dizer que esses 4 milhões de hectares que o setor mantém protegidos e preservados no Estado são feitos à custa da cadeia econômica da madeira. E aí isso onera o setor em relação a outros países, como o Canadá, como a Indonésia,
que tem políticas para manter o setor florestal de pé e produzindo. E o sujeito que é dono da terra, ele olha e diz, o que é economicamente mais vantajoso para mim? Sustentar uma floresta em pé, que demora para produzir madeira, tem um ciclo econômico mais longo, ou partir para, por exemplo, soja, milho, algodão, que todo ano tem uma safra e é muito mais fácil de fazer. Essa escolha econômica, ninguém pode punir o dono da terra por isso. Mas a gente tem que criar estratégias, e isso sim tem que ser feito pelo setor público, para incentivar a diversidade econômica do país. Olha, uma preocupação grande em Mato Grosso, a economia de Mato Grosso vai muito bem, porque o agronegócio vai muito bem. Mas se nós tivermos, por algum motivo, uma depressão nos preços das commodities agrícolas internacionais, Mato Grosso está muito exposto. A nossa economia precisa muito do setor do agronegócio. Diversificar nunca é ruim. Presidente, o senhor citou aí que o agronegócio vai muito bem, mas de repente, se mudar um pouco o vento, Mato Grosso pode ter problemas. A Lei Candir, o fim da Lei Candir é um problema sério para Mato Grosso, não é? Na avaliação do senhor. Muito sério, porque no Brasil, Lúcio, exportar sempre significa exportar tributos de alguma maneira. Por que nós no Brasil temos tanta exportação de produtos in natura? Minério de ferro, não é só produto agrícola não, né? A gente tem minério de ferro e diversos outros minerais que são também exportados in natura. Porque a cada etapa que você avança em industrialização, em verticalização, você tem ali, por exemplo, gastos com encargos sociais dos trabalhadores que ninguém reembolsa o empresário. Então, naquela agregação de valor do que antes era, por exemplo, uma pluma de algodão, que virou um fio ou virou um tecido, se ele for exportado, ali tem impostos como PIS/COFINS, como ICMS, como os encargos sociais de quem trabalha nessas indústrias. No mundo inteiro, quem produz para exportar é desonerado de impostos. Quando acaba a Lei Candir e nada surge no lugar, a gente vai ter pouquíssimas oportunidades no Brasil de exportar sem imposto. Mas essa é a visão, por exemplo, do pensamento liberal, não é? Por exemplo, Paulo Guedes defende o seguinte, que tem que acabar com o subsídio. Para acabar com o subsídio, a gente precisa também tirar outra face da moeda, que são as amarras do custo Brasil. Veja bem, não dá para pegar uma indústria instalada no Brasil e comparar com uma indústria instalada no Canadá. Vou pegar um exemplo recente. A Gerdau, que é um gigante de metalurgia no Brasil, tem uma unidade que produz no Brasil a mesma quantidade de aço que produz numa planta que eles adquiriram no Canadá. Enquanto aqui tem 20 funcionários no setor administrativo para cuidar de papelada, burocracia, RH, emissão de documentos, contabilidade e tudo isso, lá o Dr. Jorge Gerdau diz que tem 2 funcionários na área administrativa. Então, como é que você vai comparar duas empresas que competem no mesmo mercado de aço global, sendo que uma tem que ter 20 pessoas para cuidar de papel e outra em outro país tem só 2? Não quero aqui defender precarização, não é isso. A gente não está falando para acabar com direitos trabalhistas, a gente não está falando para acabar com a tributação no país. O que a gente está dizendo é que as coisas têm que ser simplificadas. Nós vivemos num país que tem 27 estados, tem 27 legislações de ICMS diferentes. O custo do Brasil de administrar essa confusão que é o Brasil, ele cai para toda a sociedade, mas cai muito nas costas do empresário. Presidente, por que é tão difícil para Mato Grosso, quando a gente analisa nesse cenário, né, dos incentivos, ou seja, de subsídios principalmente, mas nós acompanhamos a história do estado vizinho de Goiás, por exemplo, e até algumas experiências do Mato Grosso do Sul, mas ficando aqui no Centro-Oeste e até do Distrito Federal. Enquanto que indústrias estão cada vez mais se aportando nessa região, nesses estados, e Mato Grosso ficando para trás ou perdendo indústrias. O que ocorre? Tudo bem, nós temos aí, como o senhor disse, 27 códigos tributários no país, mas parece que Mato Grosso sofreu uma letargia nessa história toda. Vou só complementar o questionamento do Porto, presidente, colocando o seguinte, quem atua hoje com mais força na produção agrícola aqui do estado, né? Os grandes produtores, os mega produtores. A impressão que fica é o seguinte, que eles têm algum tipo de resistência para investir na agroindústria, exatamente para conseguir
o benefício que o senhor falava agora há pouco, né? De agregar valor a essa produção. Por que é que isso fica patinando? Bom, vamos estudar algumas cadeias rapidamente. Vamos pegar a cadeia do algodão, por exemplo. O algodão que hoje sai do estado em pluma, é exportado quase in natura, a maior parte dele vai para fora do país, ele podia, por exemplo, entrar em indústrias para virar fio de algodão. Quando isso acontece, o produto dobra de valor. Uma tonelada de algodão, ela gera em fio o dobro de valor agregado em termos de PIB, né? De agregação de valor. O grande problema é que aqui a gente já começa a agregar fatores como um custo de energia muito alto, um dos mais altos do Brasil, uma dificuldade logística, porque é muito difícil. Existem controvérsias. Quem diz que a energia é barata? Só abrindo um parênteses aí. A Energisa, né? Não, a Energisa diz que é uma das energias mais baratas do país. Na verdade, o imposto que é caro. Só aproveitando o gancho que o senhor colocou. Não é essa a opinião de quem paga. É barato para quem vende e é caro para quem compra. Isso. E a diferença passa por aquele estado pesado, que depende muito desse ICMS de energia. Por quê? Nós só temos 3 milhões de habitantes no estado de Mato Grosso. Então, o ICMS da arrecadação da energia, por exemplo, ele é feito no consumo. Se só tem 3 milhões de pessoas consumindo, consome pouco, a carga é mais alta. Se nós tivéssemos o dobro de pessoas aqui, nós teríamos uma alíquota menor. Mas, voltando ao raciocínio, o empresário do agronegócio que produz algodão, ele produz algodão e aí ele consegue na mesma terra produzir milho, produzir soja. Se derem mais área para ele, ele consegue expandir a sua produção. E tudo isso faz com que a lucratividade do agronegócio, ao longo do ano, seja muito maior do que a lucratividade média de uma indústria. A indústria trabalha com margens apertadas. Uma indústria muito bem administrada chega a dar em torno de 8% do seu faturamento de resultado. Uma indústria enxuta, com bom mercado, com alta produtividade. Essa é a realidade do setor industrial. Você pega, por exemplo, minério de ferro. A Companhia Vale do Rio Doce, que está lá instalada em Minas Gerais, ela tem minas que produzem a um custo de 33 centavos e vendem esse mesmo produto a mais de R$1. Se você for para a siderurgia, você não tem margem de 3 vezes o valor. Na indústria extrativa isso acontece. Então, industrializar é muito difícil. Se você não tiver energia, logística, mão de obra, investimento em tecnologia, a indústria não é competitiva. Por isso que a indústria nacional no Brasil, ela hoje representa em torno de 11% do PIB brasileiro. No entanto, perceba que as pessoas não deixaram de consumir produtos industriais. O brasileiro continua comprando carro, o brasileiro continua consumindo diversos itens. A diferença é que ao invés de serem produzidos no Brasil, estão sendo produzidos onde é mais competitivo no mundo. Notoriamente China, Estados Unidos e outros grandes países. Ou alguém acredita que a indústria automobilística nacional, por exemplo, tem condição de peitar os gigantes mundiais. E um outro entrave aí é o que o senhor acabou de falar aí, a logística, né? Que continua sendo um problema para nós aqui. Gigantesco. E para simplificar tudo isso e para atrair e para justamente fomentar essa economia que o senhor acabou de falar, o que faltou nesse pacote, nesse pacto, ainda repercutindo o pacto federativo do governo federal na visão da Fiente? O que faltou? Porque o senhor lembrava muito bem que tem que parar com esse pires na mão, todo ano. O Mato Grosso é um exemplo ali com o FEX pedindo, implorando o que é direito. Aí o senhor lembrou um outro ponto, que é o dinheiro gasto, a receita desses pequenos municípios de até 5 mil habitantes, o que, por exemplo, a MM já não vê como um problema. Ainda tem o que? A criação de mais 23, né, Lúcio? Aqui em Mato Grosso. Eles acham que é pouco ainda. Acham que é pouco, mas a gente entende o motivo. Mas na visão da Fiente, o que faltou nesse pacto, nesse pacote? E o que pode ser agregado aqui também em Mato Grosso, eu me refiro ao governo do estado? Isso é toda uma construção que vem de muito tempo. Vou dar alguns exemplos. Setor de petróleo no país. A gente está falando aí de um setor que no mundo inteiro gera muitos investimentos, atrai muitos investimentos. E você tem nações como a Noruega, que são ricas porque tem petróleo. Só tem petróleo na Noruega, aliás, não tem mais muita coisa lá além de gelo e petróleo. Mas se tornou uma nação próspera e socialmente desenvolvida porque soube usar esse petróleo para gerar benefício social. A Noruega tem um fundo bilionário
construído com recursos do petróleo que financia educação, infraestrutura para os seus habitantes. Então, pegaram uma riqueza e souberam transformar essa riqueza em benefício para toda a sociedade. E a Noruega não é um país comunista, né? Não é um país socialista. O que é o grande mistério é como é que o Brasil, tendo tantas riquezas, porque o que eu estava dizendo é que existem nações no mundo que com uma única riqueza são prósperas. O Brasil tem diversas. Nós temos petróleo, temos grande extensão territorial, temos uma costa marítima gigantesca, tem país que vive só de pesca com costa pequenininha. Nós temos aqui um grande potencial de geração de energia eólica e solar e tal. Onde é que o Brasil falha? O Brasil falha no modelo. Quando a gente fala de petróleo, a gente já devia há muito tempo ter aberto o mercado para que diversas empresas petrolíferas viessem para cá, investissem, gastassem dinheiro com tecnologia, contratassem empresas de preferência brasileiras ou estrangeiras instaladas no Brasil para girar bilhões e bilhões de dólares na nossa economia para desenvolver tecnologia. O Brasil lá atrás, quando não tinha como atrair indústria de petróleo, criou a Petrobras, deu a ela o monopólio. Perdeu a mão no tempo da hora de abrir o mercado e gerou uma situação tal que o governo federal faz um leilão essa semana passada, para o excedente do pré-sal e comemora que conseguiu vender 50% do que estava ofertado. Só que esses 50% foram comprados. Um lote 100% pela Petrobras, o outro 90% pela Petrobras e 10% por sócios estrangeiros. Desculpe, e ainda levou uma rasteira da própria Petrobras. E ninguém acreditou na comemoração porque o governo, há muito tempo, vinha dizendo o seguinte: olha, nós vamos distribuir aí para o governo federal, Petrobras, estados e municípios, 106 bilhões de reais. Depois fizeram as contas, chegou a 70. Só deu metade. Pouco mais da metade. É algo como se você colocasse o seu carro à venda, comemorasse que conseguiu vender seu carro, mas quem comprou foi o seu filho com o dinheiro da mesada que você deu para ele. Não é absolutamente lógico. Assim nós temos problemas no setor elétrico, gera custos gigantescos para a distribuidora de energia, o consumidor paga caro pela energia, mas quem gera energia no país é mal remunerado. E assim por diante. A nossa construção de país, e é isso que eu quero deixar claro, ela perdeu a mão quando a gente deixou de usar empresas estatais, por exemplo, para desenvolver setores onde a iniciativa privada ainda não tinha interesse de entrar, para criar reserva de mercado. Presidente, resgatando uma questão que o Luz colocou, né, e nessa fala do senhor que o Brasil perdeu a mão, mas a gente não procura também um culpado ou desculpas, digamos, numa certa ideologia ou num tempo, que nós estamos discutindo agora a indústria 4.0, 5.0, a reinvenção de muita coisa, e nós estamos bastante travados quanto a isso. Quando falamos de Mato Grosso, então, piorou. Porque nós temos aí, e a partir de janeiro começa a entrar aí, digamos, uma redução dos incentivos, né, na tributação de alguns setores, inclusive do agronegócio, que lá atrás, durante 20, 30 anos, ficaram aí bastante incentivados. Só que houve uma canalização para esses incentivos. Esqueceram da indústria nesse período? Ou, muito pouco, nunca pensou-se no investimento industrial em Mato Grosso? Isso não é um erro caseiro também? A gente continua insistindo na mesma tecla enquanto o mundo já dá uma outra volta? O grande ponto, de novo, é ter passado do limite. O Brasil primeiro criou uma política de incentivos fiscais para desenvolvimento regional. Isso rapidamente se degenerou para uma guerra fiscal entre os estados. E o que acendeu a grande luz vermelha foi que o maior estado da federação, o mais industrializado, que é São Paulo, começou a depender de dar incentivos fiscais para que as indústrias pudessem manter ou ampliar suas atividades lá. O governador João Dória, no começo desse ano, o secretário de Fazenda dele é o mesmo Henrique Meirelles, que antes, quando era ministro da Economia, defendia o fim da guerra fiscal, assinou decretos e promulgou leis que visavam dar incentivos às indústrias. Quando chega nesse ponto, é porque realmente a indústria perdeu de tal forma a competitividade, já não é mais um estado competindo com outro, é a indústria indo embora do país. E a gente tem visto isso com alguma regularidade, de maneira mais acentuada até em outros países do que no Brasil, mas no Brasil isso acontece. Reverter esse processo, Porto, significa, por exemplo, pegar a questão logística. Não adianta só
lançar uma obra de ferrovia, licitar uma ferrovia e torcer para alguém construir e operar aquela ferrovia. Tem que criar regra para quem operar aquela ferrovia, operar com custo baixo para quem quer transportar. Toda a lógica da logística tem que ser logística barata e eficiente para quem produz. Toda a lógica do sistema regulatório trabalhista brasileiro tem que ser um sistema que remunere melhor o trabalhador que produz mais e coloque menos dinheiro na mão do Estado. Não é razoável o trabalhador, a cada R$100 que ele ganha, mais 70 irem parar na mão do governo. Esse mesmo governo que às vezes gasta 80% do que recebe em atividade MEI e não em atividade finalística. Veja bem, a nossa grande construção já não está mais na capacidade do Estado em ajudar o empresário, que ele ajuda com a mão e atrapalha com o braço quando ele não resolve os problemas do gargalo do país. A lógica liberal econômica é justamente isso. O problema é que você não pode tirar a mão que ajuda antes de remover o braço que atrapalha a passagem. Só fazer eu sei que o senhor conhece muito bem disso, nessa questão aí, quando falamos, né, do sistema de produção, né, porque a Fiat tem que fazer milagres aqui em Mato Grosso para manter algumas empresas funcionando, inclusive, eu falo manter funcionando e estimular o empresário para que ele acredite, né, pelo menos no fator de que existe uma possibilidade de crescimento. Mas, nesse pacote apresentado agora, presidente, o que vemos nessa liberação ou numa liberdade econômica ou um liberalismo de produção no Brasil, que é algo que temos uma grande expectativa, mas sempre com um pé atrás de como que isso funciona. Mas preocupa muito quando vem uma medida que lança um debate, uma questão política, vamos enxugar municípios para diminuir o custo. Mas, por outro lado, a mão que ajuda. A população fica como? Se o município já está ruim, vai piorar ainda mais como distrito. Se ele não tem emprego, complica mais. Se não tem indústria na região, vai ter alguma atração? Ou seja, como que esse equilíbrio econômico que a gente percebe que a mão do Estado, de um lado, para alguns grupos, né, ela tenta simplificar, o Estado tenta simplificar, mas para outros segmentos, presidente, como já xingando o senhor não, secretário de Fazenda não, né? Não tem como esquecer. Eu falava disso antes de começar, olha, tomara que eu não fale secretário, acabou que você falou para mim. Só para inaugurar, né, Nayara? Tipo, sabe, aquela história, bate e assopra, só que sempre do lado mais fraco, presidente. Porque propuseram acabar com os municípios que gastam, que não têm sustentabilidade e têm poucos habitantes, e não colocaram junto uma agenda de buscar eficiência nos grandes municípios. Uhum. Se você for olhar o município de São Paulo ou o município de Cuiabá, os maiores municípios de cada estado têm muita margem para ganhar eficiência nos grandes. E aí o efeito de escala é muito maior, Porto. O problema é que no Brasil a gente toma muitas medidas que até têm boa intenção, mas que elas não resolvem o problema como um todo. Distorções tem para todo lado. Uhum. Um país onde os 6 maiores bancos têm de lucro em um ano mais de 100 bilhões de reais, que praticamente é todo o orçamento do SUS, do Sistema Único de Saúde do país, tem alguma distorção muito grande no fluxo de recursos. Mas nesse grande pacotão do governo federal, parece que não mexe com o banqueiro, não é, presidente? Olha, baixaram o custo. Quase um que falta só eu. Não, mas é o seguinte, a culpa é dele. Ela tem um poder mental grande, ela empurrou para vocês. Por isso não que eu tem trauma, isso. né? Nenhum. Presidente, em ter sido secretário. Nenhuma. Não é este governo que não mexeu com os banqueiros, né? É que parece que falta ousadia, coragem para mexer aí. O que vai mexer com o sistema bancário no Brasil é a digitalização dos bancos, Lúcio. Assim, esse modelo de banco grande, concentrado, mesma coisa que nos Estados Unidos tinham companhias telefônicas muito grandes. Aí se fez a grande explosão dessas companhias em pequenas frações. A gente precisa no Brasil pulverizar a lógica bancária, Banco do Povo, crédito barato. Até porque, presidente, seria esperar muito também que se mexesse com os banqueiros, né? Tendo o ministro da Economia que veio lá do mercado financeiro. Que bom que é você que está dizendo. A gente precisa ir para um breve intervalo, presidente.
Na volta a gente continua com a notícia de frente, a gente continua conversando com o presidente da Fiente, o Gustavo Oliveira, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente desta segunda-feira e a gente recebe hoje o presidente da Fiente, o Gustavo Oliveira. Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, presidente, agora falando sobre a reunião que o setor produtivo teve na última semana, não foi isso? E eles discutiram aí a possibilidade de encontrar um equilíbrio com as propostas do governo do Estado. Só lembrando, ainda repercutindo a mini-reforma tributária que o governador Mauro Mendes fez e que vocês criticaram bastante. Mas o governador conseguiu chegar em algum ponto de equilíbrio que agradasse, por exemplo, a Fiente? Bom, primeiro, o cenário mudou muito ao longo desse ano, porque no começo do ano as projeções econômicas e de déficit eram absurdamente altas. O governo federal conseguiu melhorar algumas reformas, a economia começa a reagir, nós tivemos recuperação de preço de algumas commodities muito importantes para o Estado. O milho aumentou muito de preço, isso acomodou aquela alta do FETAB do milho, que foi um trauma muito grande quando o preço do milho estava baixo, e isso melhorou as contas no setor público, como também algumas medidas de ajuste. Nós conversávamos com o secretário de Fazenda e a contenção do crescimento da despesa da Folha, segundo o Rogério Galo, foi muito bem sucedida com essas medidas de congelamento. Então, isso diminui a pressão para aumento de arrecadação do governo. E aí nos leva ao ponto que a Fiente sempre defendeu, que a arrecadação tem que crescer por aumento do volume econômico, por aumento da atividade econômica no Estado, Nayara. Então, o que nós estamos negociando ainda, hoje, nessa manhã de segunda-feira, vamos ter mais alguns setores na Secretaria de Fazenda negociando suas alíquotas de incentivo, mas nós pudemos notar já uma boa vontade muito grande do governo em manter a competitividade de setores essenciais. Agora, tem uma cobrança também dos setores produtivos, presidente, de que o governo simplifique essa regulamentação aí, que é o resultado, a regulamentação é a sequência daquela revisão que foi feita aí durante esse ano pela Assembleia Legislativa, a revisão dos incentivos. Não só simplificar a metodologia, a aplicação dos incentivos, mas também o governador nos provocou a entregar sugestões para desburocratizar o Estado como um todo. Estava dizendo aqui no começo da entrevista, é possível, as empresas brasileiras gastam tempo demais cuidando de papel. Eu conheço um empresário, Lúcio, que está cuidando da implantação de um grande empreendimento aqui no estado de Mato Grosso, e a cada licença de operação, a cada autorização, ele faz um quadro e coloca na parede dele, com aquela licença e com o indicador de quanto custou aquela licença. A última vez ele já tinha 27 licenças diferentes e já tinha gasto mais de 2 milhões de reais em taxas, alvarás, autorizações e coisas do tipo, sem começar a botar um prego na obra para levantar a indústria. O senhor citou o exemplo do milho aí. A classe empresarial já absorveu aquilo que ela entendia que seria um grande impacto para a atividade empresarial em função da revisão dos incentivos? Ela já conseguiu absorver isso? Obviamente. Todos os setores ou não? Obviamente, se o custo do milho o preço de venda do milho era 13 ou era 18, isso é muito diferente do preço de venda do milho ser 25 ou 28, quando você tem uma taxa que é por saca de milho, como é o FETAB. Qualquer crescimento de faturamento acomoda esse aumento de custo do Brasil. O problema é que nós não vamos poder, para sempre, ficar aumentando impostos para tampar o buraco do Estado. Até porque não é só Mato Grosso que produz milho. O mundo inteiro produz milho e já tem gente produzindo mais milho de maneira mais competitiva que a gente. Nos Estados Unidos, por exemplo, os produtores de milho têm hidrovias para escoar sua produção. Aqui tem que ser por rodovia, no máximo por uma ferrovia até chegar ao oceano. Isso tudo é muito complicado. Precisa encarar essa agenda da competitividade, Lúcio. O modelo de aumentar uma taxa, aumentar um imposto,
aumentar alguma coisa nas costas da sociedade para sustentar o Estado, acabou no país. Nós chegamos aí a 42% de carga tributária, não tem nação competitiva no mundo que aguente E aumenta o uma carga imposto, dessa. e aumenta o imposto para o contribuinte, porque o poder público acaba sendo muito resistente a cortar na própria carne. E aí há toda uma Ou equação cortar o política. seguinte, ou tirar as gorduras que existem. Às vezes não é nem cortar na própria carne. Às vezes é coragem de reorganizar a força de trabalho ou os recursos que existem para atender às novas missões. Quantas histórias a gente conhece de escolas que foram construídas e viviam cheias e depois de um tempo a população foi envelhecendo naquela região, não tinha mais tanta necessidade. Hoje a escola tem 1/3 ou metade dos alunos, enquanto em outras áreas tem gente querendo estudar e não tem mais a escola. Aí você olha de manhã na cidade, tem um monte de alunos saindo do seu bairro para ir estudar em escolas que não estão perto da sua casa, que lá onde ele devia estar estudando não tem escola, e aonde tem escola e tem capacidade para atender é longe da casa dele. Assim é com saúde, com diversas coisas. A lógica da competitividade tem que estar no setor privado e tem que estar no setor público. Agora, nós temos aí muitas questões também de projetos e ações políticas que não de Estado governamentais, né? Nós estamos, né, começando a semana aí com toda a repercussão da soltura do ex-presidente Lula, né, preso por corrupção, aquela história toda. Mas a gente lembra lá atrás, né, e o senhor também cuida do SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é um SESI que faz a parte do Serviço Social da Indústria, e que tinha, né, o ex-presidente Lula com a ex-presidente Dilma, alavancaram aí um modelo de escolas técnicas pelo país. Pronatec. O SENAI foi um dos grandes impulsionadores desse projeto todo. E agora a gente vê aí uma decadência até do ensino técnico também. Falta coerência desses políticos para a gente ter formação, inclusive de mão de obra para a indústria, né? Porque se está difícil manter alguns players industriais, imagina a mão de obra ou até surgir novos industriais. Olha, isso é um ótimo paralelo que você pegou. Em 2015, quando eu comecei a ser secretário de Estado, um grande problema é que o Estado tinha 7 escolas técnicas em construção com obras bem atrasadas. E nós vínhamos de 2013 e 2014 com alta produção no SENAI de aulas técnicas e ensino técnico e tecnológico. Em 4 anos, quase 5, as escolas ainda não ficaram prontas. O SENAI já passou por um ciclo de reduzir a sua produção de quase 150 mil alunos por ano para em torno de 80, e agora já inaugurou novas unidades e volta a aumentar o seu número de alunos. Em 5 anos, enquanto o setor público sequer conseguiu terminar a obra das escolas que ele tem que operar, e se ele terminar, ele vai ter dificuldade para financiar a construção, o SENAI já reduziu a metade quase da sua capacidade e já volta a crescer. O setor público ele é muito estático, a gente precisa de dinamismo no país. E esse dinamismo é o setor privado que tem que entregar. O SENAI é mantido por indústrias do Brasil inteiro e também pelas indústrias de Mato Grosso. Desculpa, e é o empresário que tem que participar. O ministro Paulo Guedes questiona, inclusive, e acredita que é muito dinheiro que o Sistema S, inclusive da indústria, também recebe e que o governo, inclusive, quer tomar parte desse recurso. Estou plenamente pronto para debater com o ministro Paulo Guedes a agenda da eficiência. Eu gostaria que, antes que ele tome determinações como cortar 20% dos recursos do Sistema S, que gasta aí cerca de 15% do que arrecada na sua administração, isso quer dizer que 85% do nosso recurso vai para a ponta, vai para dar aula, vai para atender em saúde o trabalhador, vai para a atividade finalística do Sistema S. Eu queria debater com ele como é que o ministro Ricardo Salles, por exemplo, deu uma entrevista semana passada para um grande canal, dizendo que em certas ações do IBAMA, 80% do recurso fica preso na área administrativa, só 20% chega na ponta. É muito fácil criticar o outro, é muito fácil cortar recurso do outro, mas na hora de cortar na própria carne, o setor público ainda tem dificuldade. Estou pronto para debater eficiência e competitividade com qualquer gestor público, privado. Nós temos aqui um SENAI que durante 8 anos esteve entre os 3 melhores SENAIs do país. Por 5 anos foi o melhor SENAI do país em regra de desempenho. De competitividade a gente entende. O que nós não podemos aceitar, Porto, é generalizar. Tem ineficiência no Sistema S? Provavelmente sim, eu diria que com certeza sim. Mas não é generalizar, dizer que todo mundo é ineficiente, como também nem todo servidor público está ocioso. A gente precisa qualificar a discussão.
Bom, teria aí o fator da indústria 4.0. Então, tem como explicar para a gente rapidamente, porque o Senai, eu me lembro que mesmo com a indústria pequenininha aqui em Mato Grosso, venceu campeonatos e certames aí nacionais e internacionais de robótica, que não deixa de ser um orgulho para o industrial e para a educação tecnológica em Mato Grosso. A nossa indústria, como você bem disse, ainda está começando. A grande vantagem de começar tarde é que ela já pode começar moderna. O Senai tem feito um esforço muito grande, por exemplo, na agroindustrialização do Estado. As indústrias que estão sendo montadas, elas já são muito modernas. Trabalham com conceitos como internet das coisas, como conectividade, equipamentos moderníssimos que operam em rede. Não é só indústria, galpão e fábrica, não. Se for ao campo e encontrar uma colheitadeira de qualquer grande fabricante mundial, aquilo é um equipamento industrial, operado por computadores, claro, com um ser humano por trás dessa operação, mas aquelas máquinas são quase autônomas numa lavoura. E também para dar manutenção nessas máquinas, a gente precisa de mão de obra muito qualificada. Então, o operador precisa estar qualificado, quem vai interagir com essas máquinas tem que estar qualificado. O Senai está fazendo esse esforço. Nós estamos também, junto ao agronegócio, promovendo esse avanço tecnológico da indústria 4.0 lá na lavoura de soja, de milho, de algodão. Esse é o grande esforço industrial do país. A gente tem que apoiar industrialmente os setores econômicos que vão bem. Presidente, o Porto chamou o senhor de secretário, eu quase chamei. Agora a pergunta é a seguinte. Aí eu não. A Maiara queria só para deixar bem claro. Não te citei por causa que você não chamou ele Eu vou de secretário. vender esse meu peixe. Então, o questionamento aqui é o seguinte. Questionamento não, uma pergunta, uma avaliação do senhor aí sobre isso. Qual a avaliação que o senhor faz aí desse período inicial aí, os 10 primeiros meses do governo do Estado, do governo Mauro Mendes, e que expectativa se pode ter? Bom, o governador foi eleito para ajustar o Estado, que nitidamente tinha grandes pontos de desequilíbrio, o maior deles, o financeiro. Mas também, como em todos os estados do país, muitas obras que começaram e não acabaram, e essa, infelizmente, é a realidade do setor público do Brasil. Cada governador que assume diversas obras para terminar, e no final do seu mandato, seja quanto tempo for, vai deixar outras obras para o próximo terminar. As coisas no setor público são lentas. Eu diria que o governador gastou grande parte da energia desse primeiro ano e do capital político dele para fazer ajustes que agora precisam entregar resultados para a população. Não adianta reajustar o FETAB, botar mais dinheiro do FETAB, se não começarem a aparecer as obras. Não adianta fazer ajuste na folha de pagamento se o cidadão não for bem atendido. Acho que esse primeiro ano de governo ele foi muito bom do ponto de vista do ajuste, mas ainda não vimos grandes entregas. O que nós esperamos é que o resultado do ajuste seja convertido em entregas nos próximos anos. É isso que o brasileiro quer. E, de novo, Lúcio, assim, a gente perde muito tempo no Brasil com descontinuidade. Alguém assume que a primeira coisa que quer é mudar tudo que o antecessor fez para apagar o rastro do antecessor. Acho que uma grande virtude desse governo foi encarar a continuidade de diversas ações que vinham do governo anterior, conclusão de algumas obras que precisavam ser concluídas, algumas ações e o aprimoramento de outras coisas. Agora, realmente, a paciência do povo anda muito pequenininha e já em 2020 as cobranças tendem a aumentar, não só para o governo estadual, mas também para o governo federal. Na esfera econômica, o governo Bolsonaro teve aí um ano de crescimento econômico quase zero, mas gastou muito capital numa agenda de ajustes, reforma tributária, agora a reforma da Previdência, quer fazer uma reforma do Estado e tal. Se esses ajustes não virarem resultados, melhoria para a população, não é só a soltura do presidente Lula que vai causar um crescimento da oposição no país. É a insatisfação popular. Chile está vivendo isso, a Argentina está vivendo isso, diversos países do mundo vivem uma insatisfação. E aí, às vezes, a gente percebe que não adianta ser de direita ou de esquerda. A impaciência do eleitor e do cidadão é muito grande. Vale para o governo federal, mas trazendo aqui para a nossa realidade, neste ano teve o quê? Por exemplo, na área do funcionalismo público, suspendeu o pagamento da RGA. Na outra ponta, isso para reduzir o custo. Ou seja, porque o governo afirmou que não tinha condições de arcar com esse custo. Na outra ponta, aumentou o FETAB,
fez lá a revisão dos incentivos fiscais. A partir de 2020, precisa mostrar trabalho. O governo anterior chegou a ter mostrar que dar resultado. 20% de reajuste para o servidor em um período menor que 2 anos. Aí eu pergunto para você, você abre mão de 20% de reajuste no seu salário? É muito difícil. Mesmo que você acredite que sem o reajuste, você pode receber em dia e com ele você vai ter algum atraso no salário. Hoje, o reajuste é uma questão muito menor, porque a inflação aí está em torno de 2%. Então, se você perguntar hoje para o servidor público, qual é a sua prioridade? Ter 2% de reajuste, que é quase nada, ou receber em dia o seu salário? É claro que a imensa maioria quer receber em dia. Então, esse é o esforço de governo e é assim, Lúcio. A economia muda, o momento muda e o gestor público e privado tem que se adequar a essa nova realidade econômica. Também, olha, não dá para comparar governos em tempos diferentes. Eu acho que nós tivemos aí no Brasil inteiro um período muito difícil nesses anos de 2014 a 2018, difícil do ponto de vista público, do ponto de vista privado. O país tem que voltar a crescer, retomar os seus caminhos de crescimento. Presidente, quando o senhor foi secretário, né, foi colocado por um grupo que te apoiava do segmento empresarial, que era um luxo para o Estado, para o governo, ter um jovem empresário como secretário de Fazenda. O Estado ganhou muito com isso também. E agora, alguns colegas, ou seja, parceiros da indústria também veem como um luxo a fim de poder contar com um jovem empresário que poderia estar aí trabalhando em grandes players pelo Brasil, pelo mundo, para ganhar dinheiro, né? Eu queria que o senhor falasse para nós aqui, quem pensa em oportunidades da indústria. Qual que é a grande oportunidade da indústria de Mato Grosso, independente desse cenário que estamos hoje? Principalmente, Porto, desenvolver as nossas vocações econômicas. Você falou agora há pouco de Goiás. Goiás desenvolveu muito a sua indústria, mas levou para lá indústria automobilística, indústria farmacêutica, sem a menor ambiência para produzir isso. Que a gente está discutindo com o governo estratégias como produzir mais biodiesel, mais etanol, como aumentar a industrialização da madeira, como fazer mais carne, coisas que o Estado tem vocação econômica para fazer. Se me perguntar qual é o grande caminho industrial, é desenvolver o que a gente tem de melhor, não é fingir que aqui é uma ilha de artificialidade e tentar atrair para cá setores industriais com os quais a gente não tem a menor vocação econômica. Não precisa inventar a roda, né? Não, tem que perseguir o que a gente pode fazer. Presidente, muito obrigada pela sua vinda aqui no A Notícia de Frente. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço aqui a oportunidade e ansioso aí por uma semana onde a gente vai ter ainda muita convulsão no país, muita mudança de cenário e mais uma vez, gente, a política influenciando o humor da população na rua. A gente precisa também entender que hoje essa influência é muito grande, torcer para o Brasil não virar um Chile ou uma Argentina. Não só a política que influencia o humor lá na rua, não é, presidente? O Supremo também. Ajuda. E se fosse só a rua, influencia infelizmente nossa economia. A exemplo aí da Ibovespa, ainda bem que foi logo próximo ao fim de semana e o efeito não foi tão maior, mais devastador. Mas seria interessante, Nayara, Lúcio e presidente, se a gente conseguisse discutir e ser cada vez mais apaixonados por política e não ficar de um lado oposto aí defendendo políticos, uma situação extrema. Falar de política e defender a política é interessante, mas defender políticos não é o melhor caminho no momento. Eu digo que quem gosta de cerveja não precisa brigar com quem gosta de tomar vinho. Cada um toma a sua bebida e vivem harmonicamente. A gente precisa aprender a fazer isso. E ambas, ótimo. São boas. Obrigada. Olha, a gente conversou com o presidente da Fiente, o Gustavo Oliveira. Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente vai falar sobre a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Voltamos com a notícia de frente desta segunda-feira, hoje que é dia 11 de novembro, mas na verdade a revolta do país foi a partir do dia 7, 7 e 8. 7 por conta da decisão do STF
sobre a condenação após segunda instância e 8 porque foi o dia que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu aí da cadeia. E após a saída em Curitiba que já estava sendo esperada aí por simpatizantes, apoiadores, o clã aí dos petistas, ele, claro, discursou ali num palanque que foi montado bem em frente, viu, próximo ali à sede da PF, junto com lideranças políticas como o candidato à presidência do Brasil, o Fernando Haddad. E ele fez isso da mesma forma como fez antes de ser preso, né? Foi um longo discurso até realmente entrar na cadeia. Vamos rapidinho ali, aquela frase, né, do ex-presidente Lula, ao deixar a prisão. Tentaram criminalizar a esquerda e o PT. O PP é de esquerda? O PTB é de esquerda? E um outro ponto, roubaram ou não roubaram esse país? Não arrombaram os cofres públicos? Que é isso? E aí se limita a isso, tentaram criminalizar a esquerda e o PT. José Dirceu não foi preso também? Porque contribuiu, e muito, com a roubalheira? Das principais lideranças ficaram aí a ex-presidente Dilma, né? Que sofre também inquéritos, né? E a gente tem aí, claro, outros que também, se não foram presos, continuam, né? Estão sendo ainda investigados pela Justiça brasileira. Faltam muitas explicações, né? Virou aí um vitimismo, existia já essa expectativa da liberação do presidente Lula, até por um pedido já, um encaminhamento por parte do Ministério Público Federal, mas é claro que eles queriam usar, né, Lúcia e Nayara, esse momento, inclusive, para ter essas frases, como se diz hoje, né, nas redes sociais, lacradoras da situação. O seguinte, até há pouco tempo atrás, a gente ouvia o seguinte discurso: olha, essa análise, essa nova avaliação sobre a prisão em segunda instância não tem nada a ver com o ex-presidente Lula. Não é para colocar ele em liberdade. Pois bem, na quinta-feira à noite, é que terminou o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira de manhã, o advogado do ex-presidente Lula já estava lá na Polícia Federal em Curitiba e antes do meio-dia de sexta-feira já entraram lá com o recurso, falou: olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão após condenação em segunda instância acabou aqui no Brasil, então é o seguinte, nós queremos aqui, os advogados dele, que o nosso cliente seja solto. Antes do final da tarde de sexta-feira, o ex-presidente Lula já estava solto. E tem outros aí, ó, que vão na esteira, né? José Dirceu também já está pedindo para ser libertado e outros, né? E agora, o seguinte, é preciso dizer que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi sim um duríssimo golpe na Operação Lava Jato. Escancarou as portas para a impunidade. E era isso que eles estavam querendo. Olha, vamos o seguinte, agora para se prender alguém tem que se esgotar todos os recursos até lá no Supremo Tribunal Federal. E aí, muitos casos acabam resultando em prescrição de pena, onde quem roubou o dinheiro público, onde quem desviou dinheiro, cometeu ilegalidades, no final das contas acaba nem sendo punido pelos crimes que cometeu. Lúcio, Nayara, na minha opinião, o STF não agiu sozinho nessa história. Nós temos aí, pelo menos, grande parte do Congresso compactuado com essa história da prisão em segunda instância. Tanto é que o presidente do Supremo devolveu a bola para os congressistas, né? Falou: olha, só o Congresso pode mudar a lei. Né? Vocês fizeram essa lei e nós estamos aqui o seguinte, interpretando para que ela seja cumprida. Quem cria a legislação é o Congresso.
E a gente sabe como que o Congresso cria essas leis, né? Nós sabemos que o Congresso Qual é que que é o pode mudar a expediente? lei, é que pode Sim. mudar a lei, só que o Supremo também não era obrigado a tomar a decisão que tomou. Mas, Então é o seguinte, aí é o que você colocou. na conveniência, É o que você ele não colocou. agiu sozinho. Não agiu sozinho. Tem aí um joguinho combinado. Exatamente. É isso? Tem um joguinho é combinado. aquela história, eu vou desagradar a maior parte da população, da sociedade, mas eu estou resguardado com os pares do Congresso. Ou seja, Então- olha, aqui a gente só cumpre a lei. Lá é que faz a lei. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que alega, não é, que olha, nós tomamos essa decisão porque temos aqui a missão de ser o guardião da Constituição, não é isso? Só que é o seguinte, acabou se comprovando aí, se coroando toda aquela conspiração contra a Operação Lava Jato. Por que foi? Porque foi a prisão, a possibilidade da prisão em segunda instância que fez com que a Lava Jato chegasse onde ela chegou. E eles queriam dar uma parada nisso. E qual era o expediente? Lembra-se da frase daquele senador do PMDB, Romero Jucá? A frase dele foi o seguinte: olha, precisamos estancar a sangria. Aí, De alguma maneira, demorou um pouquinho, né? mas estão Mas, Lúcio, estancando a sangria do ponto de vista deles. O que preocupa nessa história toda também é que nós temos, lógico, a nossa Constituição, o nosso conjunto de leis, e toda regra tem uma exceção. O problema é que no nosso país, a exceção virou regra. E cada vez mais a gente percebe isso. Na contaminação aí hoje que nós temos, que ninguém, aliás, nenhum poder neste país, em qualquer instância, passa imune à crítica, à análise, e todos devem uma certa explicação para o cidadão. Mas, que nós temos também, por um lado aí, toda uma torcida. Eu acredito que o pior ainda, e que levou essa decisão do STF, foi fazer esse fla-flu da segunda instância, que a gente sabia que o resultado era esse. O ex-presidente Lula ganhando E a agora, liberdade. começa, a partir de agora, um outro fla-flu, não é isso? O ex-presidente Lula, ele agora é que deu a senha. Tentaram criminalizar a esquerda e o PT. Exatamente. Aí é o seguinte, aí o novo fla-flu vai ser com o ex-presidente Lula, muito provavelmente liderando a oposição, e do outro lado o governo Jair Bolsonaro. E só destacando algumas coisas que o ex-presidente falou durante a saída, além de agradecer aí os apoiadores, ele criticou também o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive criticou as escolhas do presidente, disse que o presidente só fica tuitando, só pensa aí nas redes sociais. Disse também que o presidente Jair Bolsonaro deixou de colocar um ministro da altura de Fernando Haddad pelo ministro aí, Abraham Weintraub. Como que é, Porto? Isso. Como é o nome? Weintraub. Enfim, teceu então críticas ao governo Jair Bolsonaro, como era esperado, né? Ele já tecia de dentro da prisão, solto agora, com certeza essas críticas vão se intensificar, até porque, segundo aí alguns veículos de comunicação, a intenção agora do ex-presidente é montar uma estratégia para uma caravana para percorrer o Brasil inteiro, né, para fazer uma dura oposição ao governo Jair Bolsonaro, também pensando aí talvez um nome para 2022. Bom, só para destacar, Lúcio, que Lula, fora da cadeia, ele não consegue ser candidato. Ele está condenado, ele perdeu os direitos políticos dele, pelo menos isso está valendo, né? Ele está livre, mas não volta, aí não tem como ser candidato. De repente sair prefeito de alguma cidade, né, Lúcio? Não dá, né? Ele continua como um condenado da justiça. Vale destacar isso. A inelegibilidade. Ou isso pode cair também, Lúcio? Não, né? É que depende do Supremo? Se depender, já está respondida a pergunta do Porto, O né? Supremo vai encaminhar para o TRE.
Do TSE, no caso. Eu quero destacar um Twitter aqui do filho do presidente, Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Vamos aqui à tela. Ainda o Twitter é da semana passada, ele falava que o presidente Jair Bolsonaro enaltece o ministro Sérgio Moro após a decisão do STF que libertou Lula. Não tenho dúvidas que esse jogo virará. O Brasil não aceita mais o show dos bandidos do PT, PCdoB, PSOL, que ele escreveu errado, mas de propósito, ele quis dizer PSOL. etc. Paciência e inteligência. Sei que o jogo virará rapidamente, disse aí Carlos Bolsonaro. A gente torce, né, Lúcio? Nós não falamos agora há pouquinho aqui do novo Fla-Flu. Pronto? Sim. Aí. Vale destacar que ainda na sexta-feira, na semana passada, o ministro Sérgio Moro emitiu uma nota falando que a decisão do STF tinha que ser respeitada e ressaltando que ele, como juiz, sempre questionou, né, e encaminhou, é claro, que inclusive a prisão do ex-presidente Lula, na época, foi por uma decisão do então juiz Sérgio Moro, quando ele recebeu a segunda condenação lá no TRF-4, no Rio Grande do Sul. Ou seja, e que para fazer valer a prisão em segunda instância, o Congresso tem que se mobilizar para mudar isso. A presidente da CCJ, Lúcio, no Congresso, a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, disse que já está analisando, que já teria algo aí para encaminhar para a análise. Mas, Lúcio, né, e Nayara, perante tudo isso, né, e essa questão didática, né, até da Lava Jato, será que o clima está favorável? Eu só quero destacar rapidinho, colocando aí um parêntese, que agora Lula ficou conhecido, na verdade, não só como ex-presidente, que foi preso. No final de semana, ele ficou conhecido como Lula, o homem mais honesto do país, porque ele disse o seguinte, ali no palanque, no seu discurso aí para a militância, o ex-presidente disse que ele voltou a se descrever como a alma mais honesta do Brasil e atacar também Moro e Deltan. Ele disse o seguinte, eu quero dizer que se pegar o Dallagnol, se pegar o Moro, se pegar alguns delegados e bater no liquidificador, o que sobrar não é 10% da honestidade que eu represento neste país. Espera aí, é o homem, a alma mais honesta do país, é isso? Isso, ele Mas se declarou. Espera aí, ele foi condenado lá pelo juiz Sérgio Moro na primeira instância. Depois, os desembargadores lá do TRF-4 mantiveram ou não? Aumentaram a condenação dele, não foi isso? Sim. Era 9 anos e pouco, eles passaram para 12 anos por conta do triplex lá do Guarujá. E aí é o seguinte, a alma mais honesta do país foi fotografada, não foi? Lá no triplex do Guarujá, não foi? Tiveram outras provas também que foram apresentadas no processo da alma mais honesta do país. E a defesa sempre alegou e bateu na mesma tecla, né, de que as provas apresentadas e as que foram usadas num processo contra ele lá do triplex, que elas não seriam aí suficientes ou, digamos, numa condição que garantisse uma pena e uma condenação. A defesa está no papel dela, né? Sim, mas dizer o seguinte, afirmar que o cliente é inocente. Apesar de tudo documental, ele sempre trabalhou dessa forma de que não existiriam provas. Mas essa é uma, que seria um crime, essa é uma estratégia, uma perseguição política. Essa é uma estratégia do PT. Para continuar mantendo o discurso de que a prisão do ex-presidente Lula resultava de perseguição e política. Não criminosa. É isso? Para manter os seguidores do PT aqui na rua. Porque é o seguinte, independente do partido que a pessoa possa seguir, ninguém gosta de ladrão. Lúcio. Não é isso? De quem rouba o dinheiro público. A gente está no fim do ano, né? Vai chegar aí daqui a pouco um amigo secreto e a gente sempre faz aqui na TV. E se eu tirar o Lúcio, eu já sei o que eu vou dar de presente para ele, para você colocar lá na sua casa. Joga aí na tela. Gostei desse quadrinho. Vamos agora, só para descontrair, uns memes
rolando nas redes sociais. Há dias ruins, dias péssimos, horríveis e até dias perdidos, mas nada se compara ao dias top. Eu gostei. O portal Gazeta Digitais, ele destacou aí alguns memes que foram colocados aí. A internet é bem humorada, né, Lúcio? O brasileiro o brasileiro colocando, né, aí alguns memes, ó, adivinha agora a cor da caneta, enfim, compensa ou não compensa ali, ó, muito bem colocado, enfim. O Crime Compensa foi uma série maravilhosa, incrível, do jornal A Gazeta, né? Muito bem trabalhada. E volta aquela, né, por favor, a anterior ali. Lula vai ser solto na primeira sexta-feira, logo após o 5º dia útil. Vai ser o maior porre coletivo que este Brasil já viu. E aí os memes, mas aquele quadrinho eu gostei, Lúcia. Olha, não se limpa um chiqueiro com os porcos dentro. Vendidos aí, o pessoal também atacando, claro, o STF, né? Esses foram os memes, você pode conferir mais ali no GD, no portal Gazeta Digital. O humor da internet aí em cima de tudo isso. Então é o seguinte, só para conceituar aqui, né, contextualizar, nunca antes na história desse país houve uma alma tão honesta. Olha, eu quero citar aqui, essa também é para virar quadro, né? Só que para a gente chorar. Quando a gente acha que já viu tudo, né? Vem um Lula com essa frase, brasileiro, né? Desse naipe nos surpreende. Olha, eu quero destacar aqui algumas frases que foram faladas aí durante o discurso de militância após a saída do ex-presidente. Ele disse o seguinte aqui, olha, eles não prenderam um homem, eles tentaram matar uma ideia, mas uma ideia não se mata, não desaparece. E no fim do discurso ele falou o seguinte: obrigada pelo grito Lula livre que você, durante 580 dias, gritaram aqui. Disse dessa forma que eu estou falando com os Nayara e Lúcio, eu só torço, né, que essa semana, nós já passamos um final de semana aí com muita conversa em relação a tudo isso, e que eu acredito que depois de tanta rivalidade que nós tenhamos aí consciência, eu falo a sociedade brasileira como um todo, né? Porque não vale a pena a rivalidade chegar ao extremo como chegou na semana passada. A gente viu os jornalistas se estapeando, gente se alterando, e nós estamos aí no início ainda de um governo novo, de uma nova era no Brasil. Nós não estamos em tempo de campanha eleitoral. Campanha eleitoral agora só para prefeitos, mas do ano que vem. Ou seja, discutir política é interessante, mas nós não temos nenhum porquê, nenhum clima de se transformar aí em barbúdias sociais, ou seja, que já vimos em alguns países da América Latina, Lúcia e Nayara, que no momento não compensa nada. Eu acho que vale a consciência de cada um, ou seja, pode até discutir, pode não gostar, não concordar, mas respeitar o próximo. A gente não ter violência, Lúcio, porque a situação está crítica. Isso que o Porto falou, o PSDB soltou uma nota após aí a soltura do Lula, e ele disse o seguinte: partido, soltura de Lula pode aumentar clima de intolerância no país. Vai aumentar e aumentar muito. Aumentar muito. Tem um problema aqui. Nossa, na cadeira. Eu fiquei com medo. Não deve ser a alma mais honesta, não, que fez isso. Não deve ser, não. E deve aumentar, Porto, e aumentar muito. Sim. Esse clima aí de intolerância. De intolerância, de hostilidade. Agora é o seguinte, o ex-presidente Lula, ele não foi solto porque ele foi inocentado da condenação que ele recebeu. Ele foi solto em função da decisão do Supremo Tribunal Federal, que resolveu mudar uma regra. E todo mundo sabendo que, além do ex-presidente Lula, muito mais gente poderia ser beneficiada por isso. Mudar o entendimento que eles já tinham tido o contrário, exatamente, né, como nós colocamos Lúcio aqui, ou seja, a decisão que foi tomada foi assim, escancarar as portas para
a impunidade. Então, não adianta querer dizer, olha, Lula foi solto porque foi inocentado. Não foi isso que ocorreu, não. Não foi isso que ocorreu. E ele continua condenado, não mudou nada. A gente volta a falar mais desses e outros assuntos amanhã no Notícias de Frente. Muito obrigada, Lúcio. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, Porto. Bom dia. Obrigado, Nayara. Obrigado, amigo telespectador. Bom dia.